especialista. O professor titular da UFS. Pede pra você sentar e a gente começa. Dá aqui o seguro. Transmissão ao vivo Pelo YouTube, né? Vocês fica a critério de vocês. Pode ter uma para cada um e tal. A gente tem uma hora. Então, bastante isso. Pode ser, tanto faz. Se vocês acharem melhor. Deixa ele começar então primeiro. Eu falo com as coisas. Você que me dá as papéis? eu quero. O Douglas foi ao banheiro. Fiquei. Fabrício. Empresta essa. Uma só. Faça uma pequena introdução. Uma introdução para contextualizar eles. Se tem uma introdução, o que você entende? Eu acho que de repente, é melhor talvez a Luciana, porque ela transita melhor na questão dos recintos alfandegários. A minha parte é mais ligada à segurança, a security e safety. Aí eu só produzo. Como o tema tem muito relacionado à parte de recintos alfandegários, você contextualiza primeiro, faz uma rápida introdução do que é, do problema, e depois aí o doutor dá uma fazendo perguntas, o doutor fala com as perguntas e as pessoas vão respondendo. Posso fazer uma pergunta? Lixia. Aí você pode dar a primeira palavra para o comandante para ele dar as boas-vindas. Você apresenta todo mundo, fala isso, aí o comandante vai dar as boas-vindas.
Boa tarde a todos. A partir desse momento, daremos início à continuidade da segunda Conferência Internacional de Portos. Aqui teremos um debate e teremos a participação como mediadores do debate do comandante da Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo, capitão de mar e guerra Alexander Moreira dos Anjos. Também o doutor Flávio Cheim, advogado e sócio do escritório Cheim e Marcelo Abelha. Também a doutora Luciana Matar, presidente da Comissão Nacional de Direito Aduaneiro e presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro do Estado do Espírito Santo, da OAB. Contamos também com os debatedores doutor Douglas Coer, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e delegado-chefe da Alfândega do Porto de Vitória. E também o nosso professor, Dr. Eduardo Martins, diretor do IXIA. O evento ele é online, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Convido agora o comandante da Capitania dos Portos, capitão de mar e guerra, comandante dos Anjos, para dar início ao evento. E obrigada a todos. Boa tarde a todos. É um motivo de satisfação e honra tê-los aqui para o encerramento desse evento promovido pelo ICPEC, que desde ontem vem transformando todo o conhecimento em valor agregado para a comunidade marítima. É de suma importância que a gente tenha essa oportunidade de se reunir para tratar de assuntos que venham a agregar substancialmente valores naquilo que a gente se pressupõe a fazer. Isso é muito importante. É assim que a gente cresce, através desses debates, através da apresentação desses assuntos, onde a gente pode refletir e tomar novas ideias para que possamos abrir novos rumos, e que possamos cada vez mais melhorar as nossas atividades. Não só aquelas diretamente relacionadas à atividade marítima, mas as correlatas, que também fazem parte e causam sinergia nesse universo. Tá? Então, é uma satisfação como autoridade marítima tê-los aqui, e dou por aberto o dia, a tarde de hoje, porque o dia já começou cedo lá no SENAC, mas aqui a nossa tarde para o encerramento em grande estilo. Eu acho que Fabrício foi muito feliz quando ele escolheu a autoridade marítima para encerrar esse evento, que, sem dúvida nenhuma, não puxando a brasa aqui para a Marinha do Brasil, mas, como autoridade marítima, é a instituição que, acima de tudo, não só pensando naquilo que muito foi falado nesses dias, ontem e hoje, quando a gente fala em competitividade, em estrutura, em ESG, mas, acima de tudo, sem as normas que regulam, ou melhor, as normas reguladas pela autoridade marítima, a gente não conseguiria, de forma organizada e correta, conduzir uma tarefa, um assunto tão complexo que nós hoje tratamos dentro do nosso país, responsável aí por cerca de mais de 90% de toda a exportação e importação do material que faz parte do nosso produto interno bruto. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos e dou por aberto essa segunda parte da nossa conferência. Muito obrigado.
Convidamos agora a compor a mesa de debate o Dr. Flávio Cheim, também professor titular da UFES. A doutora Luciana Matar. O doutor Eduardo Martins. O doutor Douglas Coyer. Registro que o tema a ser debatido é o papel das autoridades nos diferentes recintos alfandegados, a busca por sinergia para melhoria no fluxo de cargas. Com a palavra, a doutora Luciana Matar. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui na Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo. Cumprimento, primeiramente, os colegas de mesa aqui ombreados comigo, o comandante dos Anjos, capitão de mar e guerra, doutor Eduardo, professor Flávio e o delegado Douglas Costa Coller. Cumprimento todos os aqui presentes pela honra de nos acompanharem nessa tarde de trabalho e aos que nos assistem pela internet. Bom, o tema escolhido para o presente painel é a interface das diversas autoridades com o trabalho dos recintos alfandegados. No Brasil, existem recintos alfandegados de zona primária e zona secundária. Na zona primária, são aqueles primeiros pontos de contato com a carga em território nacional, ou seja, portos, aeroportos e pontos de fronteira. Na zona secundária, nós temos os portos secos e CLIAs, os REDEX e recintos habilitados esporadicamente para regimes aduaneiros especiais. É importante mencionar que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou os dados da balança comercial brasileira referentes ao primeiro semestre do ano de 2023, e nós alcançamos um movimento recorde de exportações de 166 bilhões de dólares. A balança comercial do ano de 2022 também fechou com recorde histórico, importações mais exportações em movimento recorde 606 bilhões de dólares. Esses números refletem apenas a movimentação das cargas nos regimes comuns de importação e exportação, o que significa que, para além desses números, existe toda uma circulação de bens estrangeiros no país submetidos aos regimes aduaneiros suspensivos, como entreposto, admissão temporária, dentre outros. E todas essas cargas passam pelos portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados de zona secundária. Para ilustrar ainda com dados o trabalho da administração pública acerca dessa movimentação de cargas, no ano de 2022 foram registradas no Siscomex, o Sistema da Receita Federal, 4.600.000 declarações. O que significa que ainda, mesmo com a internet das coisas, a evolução da inteligência artificial, existe um trabalho hercúleo de gestão sobre a movimentação das cargas estrangeiras a importar ou a exportar no país. E os custos dessas atividades, eles não giram apenas em torno da importação e da exportação. Esses números refletem o primeiro elo. Ou seja, se vamos abordar aqui o trabalho da infraestrutura brasileira, o comércio exterior começa com a primeira relação jurídica que é celebrada entre importadores e exportadores. Mas, necessariamente, o embarcador tem que contratar um transporte marítimo, aeroviário ou rodoviário para essa movimentação internacional. E a terceira relação jurídica necessária para a movimentação de cargas estrangeiras para o comércio exterior é exatamente a recepção da carga por esses pontos alfandegados no nosso território. Isso porque os bens estrangeiros não podem circular livremente em território nacional. É necessário que eles sejam colocados em recintos alfandegados para que seja feito, para que seja procedido o desembaraço aduaneiro dessas cargas. Então, os recintos são infraestruturas dedicadas ao comércio exterior que, caso queiram, né, porque existem portos que atendem apenas mercadorias nacionais, mas para movimentar mercadorias estrangeiras é necessário seguir uma série de regramentos impostos pela Receita Federal do Brasil, por delegação, né, do nosso regramento constitucional. Então,
os custos dessa atividade vão muito além da movimentação da carga e dos valores, né? Eles seguem a supply chain. Ontem, o Dr. Chuomar destacou um dado muito interessante. Os custos de toda a cadeia logística do trade com transporte marítimo e portos significam apenas 5%. Então, muitas vezes, nós questionamos os altos valores da movimentação, da embarcação de bens, e os custos da cadeia logística correspondem a 12%. Então, brilhantemente exposto pelo Dr. Chuomar, que nos deu lições valiosas ontem, é importante destacar esses dados para encontrarmos em sinergia onde estão os gargalos. Então, o foco hoje, ao se abordar a questão dos recintos alfandegados, é redução de gargalos. Obviamente, para aumentar a lucratividade dos agentes econômicos, mas para reduzir o tempo e a atuação e os gastos da administração pública no controle dessas cargas. A aduana, e eu não vou falar muito sobre a aduana, porque fica guardada essa parte ao delegado Douglas Costa Coiler, mas a aduana ela tem um papel primordial. Isso porque, também da fala do Dr. Chuomar, eu achei muito interessante observarmos o histórico. No passado, há cerca de 200 anos, a movimentação logística da carga era integrada. Então, se permite hoje um olhar ao passado para enxergar o futuro. Essa integração entre o transporte marítimo, os portos, os recintos alfandegados, foi dando vez à segregação de cada um desses elos, e isso vem implicando, é necessário fazer essa análise, vem implicando em agilidade ou restrição, vem criando barreiras ou não. Do lado da administração pública, e aí até, voltando aqui para o agente econômico, a Patrícia da Suzano citou dados muito interessantes. O one-stop shopping seria, talvez, um ponto de encontro dos agentes econômicos para um único ponto de desembaraço de todas essas necessárias atuações dos diferentes órgãos da administração pública. Então, se já é difícil a deliberação de um agente econômico acerca da contratação do transporte, acerca da escolha do recinto do desembaraço da carga, é muito complexa também a deliberação acerca das diferentes esferas da atuação administrativa que tem o peso sobre os custos finais da operação. Então, nós temos, aliados a todos esses custos que eu já citei, os custos burocráticos, os custos regulatórios, os tributários e os logísticos. Sobre custos logísticos, é interessante também citar que diversas dessas etapas surgem a partir de exigências da administração pública. Então, ao mesmo tempo em que nós temos a necessidade do one-stop shopping, nós temos também já diante de nós, e aqui vou me permitir fazer um escorço histórico. Em 1993, tivemos a primeira fase da digitalização dos processos de desembaraço. Nossa geração viveu tudo isso. Era papel. Eu trabalhei com papel, liberando declarações simplificadas de trânsito na alfândega, preenchendo o número do conhecimento de embarque, do BL, à mão. Então, de 93 para cá, nós acompanhamos toda a revolução da inteligência artificial. Outro marco interessante é 2001, né, o ataque às Torres Gêmeas, que trouxe um olhar muito sadio para desmistificar o papel exclusivamente arrecadatório da Receita Federal e direcioná-lo para a necessidade da segurança, do controle aduaneiro das cargas. É abrir, talvez, uma janela, uma possibilidade maior de fazer compreender a importância da defesa da segurança da nação face ao controle aduaneiro que é exercido. Então, nesse escorço histórico, ainda gostaria de destacar que, em 2020, nós tivemos agora, talvez, um dos mais importantes marcos para a evolução do comércio internacional brasileiro. Nós tivemos a internalização do Acordo de Facilitação do Comércio e da Convenção de Quioto revisada. Esses dois instrumentos interagem tanto com a atividade dos agentes econômicos como dos órgãos da administração pública. Por quê? Tanto na Convenção de Quioto revisada como no Acordo de Facilitação de Comércio, existe ali a obrigatoriedade, isso porque, uma vez internalizados esses instrumentos internacionais que trazem no seu corpo as melhores práticas de gestão aduaneira, eles têm força e estatura de lei ordinária. E ali estão incontidos princípios como transparência,
conhecimento prévio. Então, ao se ditar uma regra nova, ao se alterar um requisito técnico e operacional de alfandegamento de um recinto, é necessário conhecimento prévio para não surpresa da parte. Tem ali também o princípio da cooperação e 2 princípios que foram muito citados pelo Dr. Chuomar, eficiência e efetividade. Nas palavras do Dr. Chuomar ontem, esses 2 princípios estiveram juntos em todas as partes da apresentação, eficiência e efetividade, é isso que se busca. Então, com esses novos instrumentos, é necessário que a administração pública evolua. Falando especificamente da atividade dos recintos alfandegados, quantas vezes nós já não nos deparamos com a necessidade de posicionamento de uma carga por 2 vezes para diferentes órgãos da administração? Ou seja, uma carga é submetida ao canal vermelho, ela é posicionada para averiguação da Receita Federal do Brasil, logo é unitizada novamente. Em seguida, é feita a solicitação de posicionamento ou vice-versa, né? Pela Anvisa, pelo MAPA, pela ANP. Então, um dos desdobramentos do Acordo de Facilitação Comercial, que vem com o princípio, a obrigatoriedade da redução de barreiras, é também o single window. A previsão do single window ela vem sendo desdobrada no Brasil por meio do Portal Único de Comércio Exterior. E ali a gente vai trocar as etapas sequenciais por etapas paralelas, etapas simultâneas. Então, uma vez que a Receita Federal venha a solicitar um posicionamento de uma carga, que isso esteja alinhado com uma eventual liberação de licenças de importação pelos órgãos anuentes. Então, assim, voltando à análise mais especificamente para os recintos alfandegados. Hoje, um dos maiores gargalos são os requisitos técnicos e operacionais de alfandegamento de recinto. Isso porque a União Federal ela prevê que compete à Receita Federal estabelecer aqueles critérios de segurança para que uma empresa possa operar com comércio exterior. Então, as regras são alteradas e é possível que elas sejam alteradas a qualquer momento. De uma hora para outra, nasce a obrigação de instituição de balanças, de aparelhos de OCR, Optical Character Recognition, que é a leitura e a digitalização automática por sistema sem interferência humana das placas de carretas e lacres de contêineres. Vieram os scanners. A Receita Federal está no seu papel. É necessário que a sociedade compreenda que tudo isso tem a ver com a preservação da segurança. E essas obrigatoriedades, elas vêm principalmente depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, e foram instituídas no mundo inteiro. A questão é possível que uma das autoridades da administração pública segregue o seu papel da decorrência que isso tem nas demais etapas da operação para o fluxo da carga? Ou seja, é necessário que a ANTAC, que também atua em um recinto alfandegado e que também traz obrigações normativas e regulatórias para esses recintos alfandegados, entenda, por exemplo, o que é área pátio, o que é carga pátio. Porque muitos dos entraves no fluxo da carga ocorrem nos recintos alfandegados pela falta de compreensão entre os órgãos da administração pública dos regramentos de um ou de outro. Então, a ANTAC agora ela está se desdobrando, e aí eu agradeço muito ao Douglas pela oportunidade de discutirmos isso, né? Foi feito durante quase 3 horas, discutimos isso no ambiente interno da Receita Federal. Uma das etapas, e que aí eu posso abordar em uma outra fase para passar a palavra para os demais, que é o operador econômico autorizado, que trouxe inúmeras vantagens para o fluxo da carga, mas que vem encontrando diversas outras barreiras pela falta de compreensão do que é o programa pelos outros órgãos da administração pública. Então, eu deixo essas diversas colocações iniciais para que a gente possa prosseguir ao debate, e agradeço a todos mais uma vez. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, principalmente numa mesa composta como essa pelo Dr. Douglas, comandante dos Anjos, minha querida Luciana Matar, nossa representante do OAB, nossa juíza eleitoral, professor Eduardo Martins, uma satisfação enorme.
Eu parabenizo, né, o evento e, inicialmente, também destaco, né, o raciocínio muito linear feito pela Luciana em relação ao contexto geral que nós estamos vivendo. E o que eu percebo, né, diante dessa contextualização é que nós temos assim, dois aspectos, né, desafios em todos os segmentos do setor, assim como perspectivas de uma melhora. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta inicialmente para o Dr. Douglas, depois, na sequência, aí, nós vemos como nós continuamos, né, naturalmente, mas eu gostaria de perguntar ao Dr. Douglas qual o maior desafio que esta autoridade aduaneira exerce nesta função dentro desse contexto que nós acabamos de verificar. E quais são as perspectivas de melhora a médio e longo prazo para o setor? Perfeito, eu agradeço muito pela pergunta, por me acionar essa primeira questão do debate. Também me sinto muito feliz, muito honrado com uma mesa tão qualificada, com uma audiência também tão qualificada aqui. Bom, a Receita Federal ela é um órgão público que tem uma abrangência nacional, cobre um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com muitas dezenas de milhares de quilômetros de fronteira. Nós temos 10 fronteiras internacionais. Me parece que apenas a China e a Rússia têm mais fronteiras do que nós. Desafios que a Receita Federal tem, bom, eu talvez decepcione um pouco da minha resposta, porque não trará nada de muito inovador. Nós temos pouca gente, poucos funcionários e uma quantidade de trabalho que só aumenta cada vez mais. Felizmente, nós temos meios técnicos, meios eletrônicos, informatizados, que nos permite fazer muito mais agora do que nós éramos capazes de fazer 10, 15, 20 anos atrás. Só que, diante da perspectiva de um aumento de fluxo de comércio, que, se não houver novas pandemias, nem nenhum grande conflito internacional, só deve aumentar, é um pouquinho, assim, não vou dizer desesperador, mas é um pouco angustiante para o administrador público projetar um cenário daqui a 5, 6, 10 anos. A menos que haja mais pessoas qualificadas trabalhando na Receita Federal, nós vamos ter algumas sérias dificuldades. Entretanto, a Receita tem adotado uma ótica que me parece assim, é um ponto de esforço muito interessante, que é o da conformidade. Desistir um pouco do caráter punitivo, repressivo, fiscalizatório, que a Receita Federal normalmente é identificada, com a ideia mais educativa. Vamos convencer o maior número possível de agentes participativos no comércio exterior a cumprir as leis, se conformar às leis e às normas, para que não haja necessidade de repressão, de fiscalizações demoradas, complexas, que acabam muitas vezes atrapalhando o negócio de quem quer trabalhar corretamente. Isso é uma mudança cultural, dentro da Receita Federal, mas do interveniente, da pessoa que está operando no comércio exterior. Então, se nós conseguirmos transformar isso, não numa palavra-chave, não num mote, mas numa realidade que é a conformidade, eu acho que nós teremos tempos bonançosos no futuro. A Receita deve fazer sua parte também. É muito mais fácil agir com conformidade quando há uma quantidade menor de regras, quando as regras são mais claras, mais simples de entender. Não fazendo propaganda para a minha unidade, mas deixando o fato registrado, uma das coisas que mais me preocupou quando eu tomei posse na Alfândega de Vitória é pôr um pouco de ordem naquilo que eu chamava de selva normativa. Nós tínhamos normas internas da Alfândega de Vitória que vinham desde os anos 90. Muita coisa, felizmente, foi possível revogar. Nós já revogamos mais de 105 normas em um ano. E isso eu não vejo como ser ruim, né? Isso só pode ser bom, isso torna mais fácil a vida das pessoas. Então, insistir na conformidade, simplificar procedimentos e esperar, torcer que haja uma alteração cultural nesse ponto. Bom, boa tarde a todos então também por minha parte. Agradeço obviamente a este ilustre painel em que eu sou o menos qualificado, claro, e portanto terei alguma dificuldade de vos acompanhar na reflexão que vocês vão fazendo
das condições internas, mas é possível ver um pouco de fora, que é a observação que eu posso fazer, que os problemas são idênticos a muitos outros espaços e muitas outras geografias, nomeadamente na portuguesa, não é? Portanto, eu costumo dizer que, e de facto hoje tivemos lá um ilustre interveniente que explicou disso da brasileirada, não é? Como é que é? Abrasileirado. E de facto identifica-se que o brasileiro tem determinado comportamento porque foi colonizado pelo português, foi descoberto colonizado pelo português. Eu não defendo muito isso, mas de facto há alguma cultura que vai passando, não é? E o que vocês falam aqui, diferentemente do que se pode falar num país como a Suécia, o professor Má fala um pouco disso, como o Reino Unido, como a Alemanha, não é? Em que as regras são muito mais restritivas, muito mais definidas, o cenário regulatório é muito mais claro e as atividades económicas tendencialmente são cumpridoras. E, portanto, isto é uma questão que, obviamente, sim, tem um aspecto cultural, não é? Agora, a questão fundamental para mim é que, primeiro, o sistema regulatório que nós temos, e eu penso que o do Brasil é pior que o do português, porque o português, apesar de tudo, já fez alguma evolução com o direito comunitário, com a integração de Portugal na União Europeia, e, portanto, há regulamentos e diretivas comunitárias que vão sendo mais ou menos iguais em todos os Estados. Mas resta sempre depois o aspecto final, ou seja, há aspectos das leis, do ordenamento jurídico, da intervenção do Estado na economia por qualquer razão, por razões económicas de segurança, como você diz, aí sim cada Estado vai fazendo a sua adaptação. E por isso, o que me parece é que os nossos estatutos regulatórios são sempre muito pouco claros, muito pouco definidos. Isso também não acho que seja de um dia para o outro se vai mudar isso, não é? Mas deveria de haver uma evolução. Portanto, em Portugal está a fazer essa evolução a partir dos regulamentos comunitários e vocês, com certeza, vão fazendo a evolução a partir das regras internacionais que também vão incorporando cada vez mais. Porque, obviamente, a circulação da mercadoria, neste caso, não é? A circulação da mercadoria necessariamente tem regras internacionais e algumas já estão incorporadas no direito interno brasileiro que vão ordenando melhor o espaço jurídico. Depois, há aquela outra questão que é a burocracia, não é? E vocês, quando vos ouço-vos sempre falar um pouco de que, há pouco você disse que as autoridades não se compreendem, não se articulam. Não são as autoridades que não se articulam. O dispositivo legal vigente é que não obriga as autoridades a se articularem para que façam melhor trabalho para que os agentes económicos o percebam. E, portanto, é um passo decisivo, obviamente, um ciclo difícil de ultrapassar, mas terá de certeza haver alguma evolução nessa área. Eu digo que ainda não falámos, o Sr. Comandante vai me perdoar que eu lhe vá pôr esta questão também, ainda não falámos depois da intervenção das outras autoridades, só falámos da reserva, como é que você diz, da Receita Federal e da arrecadação da Receita, mas depois a mercadoria, ao passar pelo porto, ao circular nas fronteiras, porto ou outra fronteira qualquer, tem outras exigências, obriga a outros. No caso dos portos, a situação ainda é muito mais complexa, eu digo do Brasil, mas também em Portugal, não é? Porque há intervenções no âmbito, nomeadamente, do safety e do security, do ordenamento do espaço territorial, da utilização do espaço territorial do porto, não é? Que obriga à intervenção, prevê a intervenção de diferentes entidades. E aí, aquilo que você falou do one-stop shopping, ou da single window, são dois modelos que internacionalmente já foram experimentados, só resolve quando informatizar tudo integradamente. Ou seja, quando houver um manifesto que entra num sistema qualquer, em Portugal entra num sistema de informação do Porto, da autoridade portuária, que circula por todos têm acesso e todos têm a possibilidade de verificar, controlar e ir fazer. Portanto,
Isso obriga, obviamente, um investimento grande do ponto de vista dos instrumentos tecnológicos. Comandante, quer comentar um pouco esta intervenção da Capitania também, se é a favor? Aqui nós... Peço desculpa, porque eu sou marinheiro também, portanto, sou oficial da Marinha Mercante portuguesa, não é? E, portanto, comandante é sempre comandante, não é outra coisa. Não, quando o senhor fala sobre safety security, o senhor fique tranquilo, porque aqui é a nossa casa, né? Se for a questão do security, eu já olho ali para o meu chefe, eu peço até para ele ajudar. Não é isso, comandante? E a parte do security e safety a gente trata, é o nosso dia a dia aqui na capitania, né? Aqui, para ilustrar o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento, né? Nós temos um sistema que vem depois da Lei dos Portos, que ele acabou ajudando muito, né, todas as instituições a fazerem parte de um despacho único na entrada e saída dos navios, né? A doutora Luciana comentou sobre aquela questão que ela passou um tempo trabalhando, sobre fazendo alguns despachos, preenchendo alguns formulários. E hoje nós temos aqui a questão do porto sem papel, né? O porto sem papel ele é um sistema, né, muito idêntico ao que o senhor comentou, que hoje as instituições, todas elas que fazem parte desse fluxo de carga, né, ratificam o seu posicionamento institucional em relação a esse fluxo de carga, né? Então, hoje, todos nós aqui participamos desse sistema. O Dr. Douglas tem a participação dele, a Anvisa tem a participação dela, a ANTAC, a Marinha, a Polícia Federal, de forma que a gente tenha um efeito sinérgico de celeridade, né, e redução na desburocratização. Eu sempre digo que esse universo que todos os senhores desenham aqui, né, o doutor Douglas falando da parte da Receita, a doutora Luciana falando das questões tributárias e alfandegárias, eles funcionam muito bem, né, tem que ser assim, mas, antes disso tudo, como qualquer bom livro, tem uma introdução. Essa introdução, eu diria que quem faz ela é a Marinha, né? Então, a gente não consegue ter, né, um resultado, uma harmonia e um fluxo de carga, eu diria assim, bom, para que você atraia carga, né, porque tem aquele dilema que quem escolhe o porto é a carga, né, se você não tiver a segurança da navegação ela garantida. A segurança da navegação ela é um fator preponderante para que o armador tenha certeza que, quando ele deposita, né, a confiança no porto, ele sabe que aquele porto tem uma estrutura a contento, que garanta aquele fluxo de carga desejável. Então, aqui no Espírito Santo, nós temos 411 quilômetros de litoral. Nós temos 6 portos, né, que trabalham muito com a capitania. Aqui, em Vitória, na capital, começando por aqui, no Porto de Vitória, um porto que ele vem diversificando a sua carga em relação ao passado. Hoje nós temos uma entidade privada, uma novidade, que para a capitania dos portos é um desafio. Antes nós estávamos acostumados, né, com aquela roda pesada que exigia, que nos dava tempo para reagir, né? Hoje, além do meu amigo Alexandre, que me pede para ontem, eu tenho aqui a Vports, né? E eu tenho o prazer de te ajudar, Alexandre, porque você é um cara excepcional, você é uma pessoa que faz a diferença nesse estado. Então, a empatia que eu tenho pelo seu negócio é muito grande, você sabe disso. E a gente vê uma Vports hoje querendo se tornar muito competitiva, né? Nós temos um porto aqui que a geografia, ela apesar da sua beleza, mas é uma geografia que dificulta um pouco, né, o crescimento, eu diria, qualitativo das características que podem estar dentro de uma prescrição portuária. Mas, mesmo assim, com
o incremento, né, da chegada da Viportes, a gente vê uma instituição que vem buscando, querendo crescer. E isso tudo começa aqui pela Marinha, né? Nós tivemos aqui uma análise de aumento de calado, né? Até pouco tempo nós tínhamos um calado de cerca de 10 e 30, alguma coisa aqui no Porto de Vitória, que hoje já evoluiu para 12,50, né? Ou seja, isso é uma evolução significativa dentro de um trabalho muito grande da Marinha, não só da Capitania. Quando eu falo a Marinha, eu falo do Centro de Hidrografia da Marinha, eu falo daquelas OMs da Marinha que fazem parte, né, da ratificação de todos os documentos que tem que tramitar pela instituição. Hoje nós temos aqui no Porto de Vitória o VTMS, né? Então, a gente, até pouco tempo, a gente tinha o Porto de Vitória aparecendo negativamente nas páginas da mídia, né, como um porto que talvez uma vez por semana, a cada 10 dias, nós tínhamos um problema de drogas aqui. E hoje, com o VTMS, a gente sabe que isso melhorou. A gente não tem essas informações, elas foram reduzidas. Isso tudo, todo esse investimento em infraestrutura que a Marinha participa, quando ela está preocupada na dragagem de um canal, quando ela está preocupada em fazer toda a homologação do VTMS, isso implica lá na ponta, isso implica na competitividade, na efetividade. E vou mais, dentro daquela perna do ESG, a Marinha também participa diuturnamente, que nós temos uma atribuição por lei, que é a prevenção, né, o combate à poluição hídrica, né, que proveniente dessas instalações do mar e de qualquer navio. Então, a gente também, nós estamos aí preocupados com essa parte do Ezinho, do ESG, né? Então, isso eu falei só de Vitória, né? Quando a gente estica, né, para Tubarão, a mesma coisa. Nós temos, agora mesmo eu recebi uma ligação lá da Vale, dizendo de um problema de um navio que está com uma inclinação um pouco avançada, que se preocupa por causa da superfície livre do navio de minério, que a gente já teve que mandar agora alguém do nosso GVI para lá, para verificar o que está acontecendo, porque a gente fica preocupado. Nós estamos dentro da Baía de Vitória e qualquer acidente é uma responsabilidade de atuação da Marinha, né? Nós temos hoje cerca de 50, né? Estamos aí iniciando, já passamos da metade do segundo terço do ano, mas nós temos 50 inquéritos abertos, né, de problemas aqui nos portos, onde nós atuamos com a nossa seção de inquéritos administrativos e fatos da navegação. Da mesma forma, a gente vai para o norte do estado e olha para Aracruz, ali para Barra do Riacho, como um atrativo imenso, com um potencial de crescimento absurdo, né? E a gente tem essa preocupação de estar ali do lado também daquela região para que possa garantir essa competitividade daqueles portos. Foi o caso, né, da Portocel, quando nós ajudamos, né, fomos parte desse processo magnânimo lá do calado dinâmico, né, inovador, onde que a Marinha ela vem estipular, né, vem estabelecer um regramento totalmente técnico, né, que teve que ser cumprido, né, pela administração portuária. Naquele caso específico, divide, né, porque ali tem o privado e tinha organizado, agora é privado. Então, a gente trabalhava ali com 2 atores, fazendo uma sinergia de forma que a gente pudesse garantir, né, a melhora daquele porto. Tudo isso, né, nós temos um trabalho muito grande quando nós vamos junto à praticagem, que é outro órgão que ele é regulado aqui pela capitania, né? Então, os práticos que entram nos portos aqui do Espírito Santo, todos eles são controlados aqui pela capitania. Então, nós temos a responsabilidade da manutenção
da qualificação dos práticos, né? A gente tem a preocupação, afinal de contas, são eles que conduzem dentro do canal de cada porto até a área, até a atracação desses navios. E também, continuando no norte, né, a gente vê agora aí a Imetame, onde que tem projeta um crescimento de um porto de águas profundas, ou seja, a ZPL é muito bonita, ela é muito bacana, ela vem na mídia, mas ela só acontece se o porto estiver dragado. Ela só acontece se o canal estiver balizado, né? Então, e toda esse prefácio ou a introdução, a Marinha, como eu falei, né, a Marinha que cuida. Então, nós temos aqui um trabalho, e eu sempre digo aqui para todos os meus militares daqui da capitania, que nós temos que ter um carinho especial por cada pessoa dessa, né? Porque a atividade portuária ela é única. Ela é única e ela gera um incremento significativo, né, na economia de um país. E aqui falando diretamente no nosso Estado. Então, a gente tem que ter a empatia, a gente tem que ter o cuidado com o tratamento de cada solicitação. Então, por exemplo, quando o Alexandre me pede alguma coisa, eu fico inquieto quando eu não consigo resolver, porque eu sei que é importante para a manutenção do porto dele. Eu sei que aquilo garante a segurança no porto dele. Eu sei que aquele crescimento, a prescrição de Porto Oficial, para mim, ela tem que crescer, ela não pode ficar parada. E é assim que a capitania trabalha, né? A gente está sempre preocupado na evolução dos portos, né? Estamos rotineiramente indo a São Paulo com as instituições. Vamos agora fazer a avaliação do chip-to-chip lá da Imetame, em São Paulo. É muito importante. Lá nós vamos para o tanque de provas numéricos da USP. Participamos daquele processo de simulação, né, onde a gente consegue avaliar as manobras e aquilo que a gente pretende fazer no futuro, para depois vir fazer aqui todo o exercício, toda o que nós chamamos de ramp-up, aqui no porto, para a gente, de forma ratificar as manobras. Então, é um trabalho muito grande da autoridade marítima. Isso eu só estou falando para os senhores dos nossos portos, né, falando da conferência, sem falar, né, aqui fugindo um pouquinho do tema, mas divulgando um pouquinho da Marinha também, né, são 34 mil embarcações de esporte, recreio e pesca que são inscritas na capitania. É um número significativo. Então, além de tudo isso que eu contei para vocês, a gente tem um trabalho muito grande com as pessoas que se fazem ao mar. Hoje, né, eu vou fazer uma entrevista coletiva sobre um aplicativo desenvolvido pela Marinha que fala sobre, que é o Naviseg, a navegação segura. Enfim, para que o fluxo de carga aconteça a contento, a Marinha ela está preocupada diuturnamente com a segurança da navegação. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Deu uma visão geral das competências, das funções da capitania. Acho que isso é importante também para se conhecer como é que o sistema funciona, como é que os gargalos, no fundo, também existem, porque existem vários gargalos nesse contexto. Professor, quer pôr uma questão agora ao colega da Receita Federal? Talvez? Não tem preferência. Não, eu não sei fazer por questões sobre a Receita Federal, não tenho competências para isso. Mas talvez fazer mais um pouco, começou por fazer alguma reflexão sobre os passos que estão dando neste momento, a simplificação, talvez possa acrescentar um pouco mais, doutor Douglas. Como é que a organização encara estas dificuldades todas do funcionamento dos portos, nomeadamente, neste caso, não é? Em relação à intervenção das diferentes entidades que não se articulam, que não se estruturam de forma articulada com a carga, embora haja já alguns passos dados. O que é que a Receita Federal, o que é que a sua organização prevê em relação à evolução da sua intervenção futura? Sim. Bom, a doutora Luciana tocou num tema, fez uma abordagem rápida, né, mas que deve atrair muito a atenção da Receita no que nós chamamos de portal único. O portal único do nosso Siscomércio, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior do Brasil. Nós devemos ter, daqui para frente, a partir do ano que vem, uma série de etapas com modificações, com alterações,
para melhorar a agilidade do fluxo e a conexão com outros órgãos. Por exemplo, o que nós chamamos de janela única de verificação física, que é o Single Windows, né? Que é um portal único que vai ser implantado no portal único para que haja uma implementação de agendamento conjunto com diferentes órgãos. Então, é isso que a doutora falou, nós não vamos mais, a Receita vai olhar a carga na segunda-feira, vai o Ministério da Agricultura na terça, na quarta, vai a Anvisa na quinta ou na sexta. Não, a ideia é todo mundo ao mesmo tempo, ganha esse tempo, dá-se mais agilidade. Uma outra coisa que a gente tem feito, e que não aparece tanto, é a Receita Federal cedendo expertise na gestão de risco para anuentes. A expertise da Receita Federal no controle e, sobretudo, no gerenciamento de risco, nós temos cedido e compartilhado isso com outros órgãos, o que é uma maneira de evitar retrabalho. Se nós temos uma visão, assim, digamos, mais abrangente e completa do Siscomex, por que não compartilhar os dados, as informações que nós temos com órgãos que tenham interesse neles? Acho que também um ponto fundamental que a Receita deve investir no futuro é a produção de normas conjuntas. Nós temos, felizmente, algumas, né, já funcionando, mas eu acho que muito mais deve ser feito. Em vez de ter, digamos, uma instrução normativa, uma portaria que só vale para a Receita Federal, outra que abrange exclusivamente o funcionário do Ministério da Agricultura ou de outro órgão interveniente, insistir mais nesse ponto, uma normatização conjunta, que aí já pega 2, 3, 4 órgãos, sem a necessidade de questionamentos do tipo, isso vale para a Receita, mas não vale para mim, eu não tenho que obedecer. Não, se a gente produz uma normatização conjunta, que seja factível, eliminamos tempo, eliminamos discussões juridicamente desnecessárias. Então, aprimoramento dos controles no portal único, a janela de verificação para todos os órgãos numa única ocasião, normatização conjunta. Me parece que esses 3 caminhos vão ser assim, interessantes de serem explorados no futuro próximo e vai ajudar a diminuir gargalos. Outro ponto essencialíssimo, que eu sempre insisto nisso, é ouvir a pessoa que está trabalhando na iniciativa privada. A construção de normas e sistemas da Receita Federal, no meu entendimento, deve atender 3 pontos essenciais. Um deles, essa construção de normas e sistemas deve ser feito dialogando com quem usa. A gente, por mais bem intencionados que sejam os nossos engenheiros jurídicos, nós temos que ouvir iniciativa privada antes de normatizar alguma coisa. Ouvir não para atender o interesse de um segmento econômico ou de outro, de uma determinada indústria, mas para filtrar a boa ideia que sai dali. Não é aquela postura do burocrata legiferante, né? Eu acho que o melhor é fazer dessa maneira, então acabou, vai ser. Não, chamar as pessoas para conversar. Quero crer que Vitória tem tido um certo destaque nesse ponto. Nós fizemos uma alteração bastante importante no trânsito aduaneiro no ano passado, chamamos todo mundo para conversar em diferentes ciclos de debates. Tá? Poderia, sim, num ato discricionário, baixa uma portaria, está valendo a partir de segunda-feira. Mas não, vamos chamar todo mundo para conversar. E a Receita deve fazer isso. Chamar o interveniente privado para ouvir ideias. Vai surgir necessariamente muito debate daí. Vai surgir muita... vamos usar uma palavra mais suave, vão surgir alguns conflitos, mas nós temos que ouvir as pessoas. Segundo ponto, dos 3 que eu falei que é fundamental que a Receita se desdobre sobre eles. Na construção de sistemas e normas, nós temos que ter uma visão de estabilidade, ou seja, nós estamos criando alguma coisa agora e essa alguma coisa vai durar 3, 4, 5, 10 anos. Nós temos que nos comprometer a não ficar mudando toda hora. Ficar mudando sistemas, mesmo que seja para aprimorá-los, por experiência de 28 anos na Receita, eu vejo que isso costuma tumultuar. E esse tumulto, muitas vezes, cria um embaraço tão grande que era melhor ter deixado o sistema anterior funcionando. Então, dá estabilidade, previsibilidade às pessoas que vão operar no comércio exterior, eu acho isso aí fundamental. E terceiro ponto, a normatização e os sistemas em uso, em prática, na Receita Federal, devem atender mais do que uma necessidade arrecadatória ou meramente regulatória. Nós devemos promover o que eu chamo de jogo limpo dentro do comércio exterior. Muita gente reclama que há um excesso de controles ou de regras na Receita.
Longe estou de dizer que não há. Há muita regra mesmo, há muito controle. Só que nós temos que ver o benefício que esse controle traz para quem está trabalhando legalmente, para quem está trabalhando corretamente. Durante muito tempo, eu fui chefe da repressão aqui em Vitória. Eu fui chefe da repressão a contrabando e descaminho. Era muita apreensão. Toda hora a gente apreendia mercadorias. E isso provocava, é claro, né, muita irritação. A pessoa que estava do outro lado, ninguém gosta de ter sua mercadoria sendo levada pela Receita. Mas muita gente também elogiava e admirava, falava assim, ainda bem que vocês estão agindo, estão tirando essas figuras do mercado, estão eliminando esse resíduo danoso, porque se a gente não cumpre esse trabalho, que às vezes é desgastante, né, é punitivo, é fiscalizatório, nós vamos deixar que o jogo não seja jogado limpo. Porque sempre vai ter muita gente querendo agir nas sombras e agir ao arrepio de uma concorrência leal e justa. Então, eu digo isso. Diálogo com o interveniente do comércio exterior, com a pessoa que está usando, estabilidade dentro dos sistemas e normas da Receita e um método de controle de ação que não vise apenas a arrecadação ou simples fiscalização, mas que promova concorrência leal e o respeito às regras do jogo. Eu acho isso aí. Eu não sei se eu passei perto de responder. Não sei, doutora Luciana, quer também dar o seu contributo mais complementar agora para também terminar? Bom, acho que tudo que foi dito pelo delegado vai muito ao encontro, né, do que está estabelecido principalmente no Acordo de Facilitação Comercial e na Convenção de Quioto revisada. Eu oriento a quem ainda não tenha lido integralmente esses instrumentos que faça uso, porque ali estão as regras das melhores práticas mundiais no que se refere ao comércio exterior. E se nós observarmos, desde o início das primeiras transações comerciais na Idade Média, o comércio exterior ele se desenvolve em torno de duas forças que são aparentemente antagônicas. Os agentes econômicos eles querem trabalhar com fronteiras porosas, com redução de custos burocráticos, com redução de barreiras. Por outro lado, os Estados-nação eles buscam exercer a sua parcela de soberania no controle das cargas, tanto para a função arrecadatória como principalmente da segurança. Mas esse conflito disse que ele é antagônico, mas apenas aparentemente. Isso porque, desde a lex mercatória da Idade Média até hoje, com o programa do operador econômico autorizado, observa-se que tanto os agentes econômicos como os Estados-nação, eles têm a mesma missão de focar o controle, a barreira, a fiscalização nos pontos de risco. Como muito bem dito pelo Douglas, as empresas sérias, os agentes econômicos que estão com a finalidade exclusiva de operar no comércio exterior, querem segurança jurídica e querem concorrência leal. Então, cada vez mais, o mundo volta a sua atenção, e esse programa do OEA é um programa que já está em quase 90 países. Ele foi estabelecido na Organização Mundial das Aduanas, faz parte do Marco Safe da OMA, e ele vem nesse sentido exatamente, permitir com que as cargas tenham agilidade no seu fluxo, né, que é o tema do painel, o fluxo de cargas, com foco nos pontos de risco. Então, a complementação acho que seria essa, de demonstrar que a Receita Federal, e aí nesses conceitos de one-stop shopping, por exemplo, o Single Window, que é o Portal Único de Comércio Exterior, uma das perguntas colocadas pelo Dr. Chuomar ontem foi o seguinte, ok, a integração, e até citou a seguinte frase que eu gosto muito também, integration is the name of the game. A integração é o nome do jogo, o futuro é esse. A questão é quem vai ser o líder. Então, da parte dos agentes econômicos, essa integração volta a ocorrer. E aí é mercado, o mercado vai se ajustar. Mas da parte do setor público, os órgãos anuentes intervenientes do comércio exterior, no Brasil, delegado, e aí é que eu falo, é a minha visão, eu vejo que a Receita Federal toma a dianteira. Tanto é que a Receita Federal, ela é modelo, a Receita Federal brasileira é modelo mundial, né, nos seus sistemas, na evolução da inteligência artificial, e hoje é quem vem coordenando esse trabalho para a unificação dos órgãos anuentes. E aqui vou pegar um gancho também, um dos trechos da sua fala, Douglas, que, de fato, a legislação tem que ser bem pensada. Senão, não adianta a gente ficar debatendo o que ocorre hoje com as dificuldades, por exemplo, da liberação da carga dos operadores econômicos autorizados.
Ou seja, o que é o OEA? Que rapidamente, só para alinhar todos que estão aqui, e ouvindo também via internet. O Operador Econômico Autorizado é um programa de adesão voluntária. As empresas se habilitam para cumprir com uma série de requisitos estabelecidos nesse programa mundial que foi internalizado no Brasil, e elas ganham um selo de segurança. É como uma espécie de ISO, porém, das receitas federais, dos órgãos da aduana de cada um dos países. Então, a empresa ganha esse selo de segurança e, por meio desse selo, ela ganha uma série de vantagens. Uma das vantagens no país hoje são diversos intervenientes que podem ser credenciados como operador econômico autorizado, ou seja, chancela de empresa segura, desde recintos alfandegados a importadores, exportadores, transportadores. Então, a empresa ela tem a facilitação do desembaraço com inúmeras vantagens, não só no país, mas também por meio dos acordos de reconhecimento mútuo, que podem ser bilaterais ou multilaterais. Por exemplo, os Estados Unidos com o Brasil celebrou um acordo de reconhecimento mútuo que foi muito comemorado depois de muito tempo de trabalho da aduana brasileira com a aduana estadunidense, e que traz vantagens para essas empresas. Acontece que não para aí, porque quando os outros órgãos não compreendem, as barreiras continuam a existir. Então, o operador econômico autorizado passa por esse credenciamento voluntário. Ao final, quando a Receita Federal faz, e aí um dos pontos de vantagem hoje para o OEA, o desembaraço sobre águas. A carga já chega ao país nacionalizada, o que permite que ela possa circular livremente em território nacional. Ou deveria ser. Porque um dos agentes econômicos, com o respaldo da agência reguladora do setor, institui uma tarifa nova de desembaraço sobre águas. Então, enquanto a Receita Federal libera, um agente econômico ou um órgão da administração pública não compreende aquela legislação, não compreende o que é o fluxo, e, por isso, é muito importante para a evolução do país que a gente trabalhe na legislação. Por isso, louvável a internalização do Acordo de Facilitação Comercial e esses princípios da cooperação, do conhecimento prévio, e que os agentes econômicos saibam trabalhar com isso no Congresso Nacional. É importante, porque muitas vezes o agente econômico que está no Congresso Nacional é o elo mais forte da cadeia, é aquele que vai proteger o seu setor, e não o fluxo da carga, e não o custo Brasil. Então, a Receita Federal, ela hoje possui regras muito definidas, mas não tão claras como as Normand. Inclusive, ontem, pegando aqui um trecho da fala da Patrícia, a Patrícia da Suzano narrou um dos maiores investimentos privados no Brasil no setor portuário, de 14 bilhões de reais na fábrica da Suzano sendo construída. E mencionou que de todos os mais de 20 órgãos com os quais tem que lidar na instalação dessa fábrica, uma das únicas regras que seja receita de bolo são as Normand da Marinha. As demais permitem interpretações equivocadas. Então, por mais que tenham um foco, por exemplo, na segurança, vão permitir que o seguinte cenário aconteça. Dois recintos alfandegados, murados um com o outro, tenham que instalar, muro a muro, de um lado e de outro, scanner, OCR, balança. É justo que a carga tenha que passar em menos de 30 segundos por dois equipamentos, porque um pertence a uma empresa privada, outro da outra. Então, nós vemos agentes públicos muito voltados para interpretar o fluxo da carga, a restrição de barreiras, a cooperação, mas a legislação não os permite, porque são vinculados ao texto da lei. Então, fica essa deixa final aqui, para encerrar a minha fala, de que é necessário que os agentes econômicos compreendam os instrumentos que nós temos para a facilitação comercial e agilização do fluxo da carga, a fim de que a legislação permita esse intercâmbio entre os órgãos da administração pública e evite, assim, as restrições e evite o aumento do custo Brasil. Muito obrigada. Sr. Flávio, eu acho que faz falta agora uma reflexão sua final. Acho eu. Não, obrigado, professor. Na verdade, assim, eu faço 3 observações, né? Primeiro, em relação à fala da Luciana, que é uma fala em que clama por soluções, né? Sobre um olhar de soluções de uma maior eficiência, né? Uma fala do nosso comandante que, respeitosamente, particularmente, me deixa muito orgulhoso, né? De estar num país como o nosso e sabendo que estamos em boas e eficientes mãos, principalmente num setor tão importante como esse. E a fala
do Dr. Douglas, que, na verdade, é uma proposta de mudança de mentalidade. Esse é o ponto central, né? Uma mudança de mentalidade para que nós tenhamos umas normas mais claras e que seja afastada a insegurança jurídica. Talvez a insegurança jurídica seja um dos piores problemas que o Brasil possa enfrentar, porque ela corrói o sistema como um todo, né? Desde o início ao final de qualquer atividade econômica, ainda que seja mais irrelevante. De modo que eu parabenizo a todos e deixo aqui registrado novamente meus cumprimentos. Muito obrigado. Só uma nota final, se me permitem, então. Eu acabei por fazer um pouco de organização, embora se calhar era o menos dotado para isso, mas listei aqui 3 ou 4 notas que deixaria gostar. Primeiro, a questão económica é fundamental, mas a questão de segurança não se pode desperdiçar. Portanto, económico sim, mas sempre com segurança e, portanto, o Estado, como disse a doutora Luciana, o Estado tem que preocupar-se e tem de zelar por isso. Depois 3 notas operacionais, se quisermos dizer. Mais prevenção e menos repressão, portanto, todos foram relativamente unânimes disso. Mais informatização, cada vez mais, os sistemas novos de comunicação e de registro de informação. E também sempre muita simplificação, principalmente simplificação também ao nível das normas e dos procedimentos das várias autoridades. E, como diz a doutora Luciana, que os agentes económicos entendam o processo legislativo e regulatório e que o usem na sua melhor condição. Eu agradeço a todos aqui da mesa, enfim, se me permitem, e agradeço a todos os presentes e os que estão online também. Mas o doutor vai acabar. Boa tarde. Comandante, teria um compromisso agora, acredito, né? Então, poderíamos finalizar com uma pergunta apenas? Pode ser? Então, por favor. Boa tarde a todos. Comandante Roberto Ferreira da Silva. Eu vejo, colocado por esses 2 dias de apresentação, não me sai da cabeça aquilo que a doutora Patrícia de Portocel colocou. Falta um lugar para que a gente possa colocar todos os nossos problemas e obtenha dali uma resposta do governo. Eu vejo que nós estamos andando para trás. Nós já tivemos isso no passado, no Grupo Executivo para a Modernização dos Portos, coordenado pela Marinha, através do almirante Ribamar, como secretário executivo, que o subsecretário executivo era eu, onde nós tínhamos representantes de todos os ministérios, onde os órgãos portuários levavam seus problemas, a gente fechava a porta e todos os intervenientes dos órgãos que atuavam do governo na área portuária tentavam resolver o problema, e se algum órgão sentasse sobre o problema e demorasse a produzir soluções, esse problema era levado à Casa Civil da Presidência da República, e o chefe da Casa Civil vinha com uma espada de Damocles na cabeça do órgão que não produzia soluções. Isso foi muito efetivo na modernização modernização portuária no passado, coordenado pela Marinha, como o nosso capitão dos portos disse. Eu vejo que nós andamos para trás. Eu vejo que nós temos vários ministérios com ações individuais, com uma ânsia de resolver os problemas, muito bom. Vários ministérios e outros ministérios sentando sobre os problemas sem solução. Então, pegando um gancho na palavra da doutora Patrícia de Portocel, eu acho que nós precisamos recriar um órgão do governo que junte todos os órgãos envolvidos, em que possa haver um diálogo, em que os problemas portuários sejam levados a ele e que ali saia uma solução. Se algum órgão demora a resolver uma solução, um órgão superior do governo bate a espada e diga, resolva. Isso já aconteceu no passado. Isso tem 20 anos. E nós esquecemos de como fazer isso funcionar.
é apenas uma contribuição. Por favor, busquem as soluções de 20 anos atrás, porque elas funcionaram. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, assim, queria agradecer a todos os presentes, né, pela participação no painel. O objetivo era esse mesmo, de debater. Eu acho que o que ficou muito claro nos 2 dias de conferência é que a gente não tem resposta para tudo, a verdade é essa. Mas a gente tem muito interesse e muita criatividade. Eu acho que a gente vai conseguir isso. Eu acredito que nos outros 2 dias o que a gente percebeu foi justamente isso, muito interesse, muitas ideias, e acho que o fórum, a conferência, ela tem esse papel mesmo, de colocar para fervilhar, para as coisas aparecerem, e aí as coisas aparecem de fato, entendeu? Eu vou ter que fazer uma mudança no protocolo, porque o comandante tem um compromisso agora, mas, como um bom mineiro que eu sou, eu queria fazer uma intervenção rápida. Durante os 2 dias, a gente teve participação de várias empresas e entidades, Portocel, Veport, Cimetam e tudo mais e tal, mas a Capitania dos Portos, ela nos cedeu o espaço. Ela teve uma gentileza do espaço. Eu, como bom mineiro, minha mãe sempre falou assim, se você emprestar uma travessa de bolo, devolva cheio de bolo. E eu queria, em nome do Instituto, tá, agradecer ao comandante dos Anjos, é uma singela homenagem ao comandante e à Capitania dos Portos por ter cedido espaço para que a gente permitisse fazer um evento desse fantástico. Então, comandante, por favor, eu gostaria de entregar ao senhor. Concedemos essa placa à Capitania dos Portos do Espírito Santo, na pessoa de seu comandante, o capitão de mar e guerra Alexander Moreira dos Anjos, pela parceria na realização da 2ª Conferência Internacional de Portos, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2023 em Vitória. ICPEC, Educação e Cultura. Muito obrigado, Fabrício, muito obrigado, presidente da ICPEC. Tá, muito obrigado a toda a equipe que trabalhou duramente. Eu lembro do Fabrício, né, vindo aqui com o senhor no início desse projeto, né, ele começa aqui na capitania, onde ele apresentou a ideia, apresentou a primeira conferência, né, e naquele momento eu vi o seu brilho nos olhos, focado, acreditando nesse projeto, né, e a gente sabe que é muito difícil. Hoje, devido às restrições orçamentárias de diversas naturezas, regras de compliance das empresas, a gente gerir todas essas pessoas que colaboraram e ter o resultado que teve. Então, parabéns. Para mim é um motivo de orgulho recebê-los aqui, receber pessoas como participar de um evento desse, porque, como eu digo, né, dentro desse livro tem um prefácio, esse prefácio quem sempre escreveu foi a Marinha. Tá? Comandante Roberto, eu não vou dar direito à tréplica para o senhor, mas só vou fazer um comentário, um comentário bem curto, né? Enquanto o nosso país pensar como governo e não pensar como Estado, nós vamos ter isso, tá? Então era isso só que eu queria dizer e desejar aí para todos. Eu peço desculpa, eu tenho uma entrevista coletiva daqui a 18 minutos, né, com o aplicativo que está sendo lançado hoje no Brasil, criado pela Marinha, então eu estou com um tempo muito apertado para atender a imprensa e toda a comunidade marítima que vai estar aqui onde os senhores estão daqui a pouquinho, tá bom? Agradeço de coração e obrigado pela gentileza e até a próxima. Tá?
Voto.